Farelo, doutor em Engenharia do Conhecimento, e hoje a gente vai iniciar aí um bate-papo a respeito de gamificação. Sou autor do livro Gamification, Princípios e Estratégias, e como a gente já conversou aí no final da semana passada, a ideia é a gente estar abordando, enfim, inicialmente era fazer uma palestra, mas a ideia é a gente estar abordando aí nas próximas semanas alguns conceitos a respeito de gamificação. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro que gamificação é um conceito bem complexo, aparentemente é simples, existem algumas confusões, inclusive a respeito do que é essa gamificação, e a ideia é justamente a gente ir abordando a gamificação aí com um pouquinho mais de calma, para eventualmente a gente estar fazendo algum tipo de interação aqui pelo Facebook da Pimenta Cultural. Uma semana e outra eu tentava responder alguma coisa, ou vocês estarem me mandando algum tipo de conteúdo para a gente poder estar discutindo com gamificação, enfim. Então a ideia é a gente poder conversar com um pouquinho mais de calma nas próximas semanas a respeito do que é essa tal de gamificação. Bom, hoje, a proposta de hoje é a gente conversar a respeito de alguns conceitos, né, inicialmente uma parte mais conceitual do que é gamificação, uma parte bem inicial do que é gamificação, para daí sim, logo depois dessas ideias iniciais, a gente daí poder ir partindo para questões e tópicos mais específicos. O que é gamificação, pessoal? O que a gente entende com gamificação? O que a gente encontra, bom, venho pesquisando gamificação aí nos últimos 5 anos, o que deu origem ao livro Gamification, Princípios e Estratégias, e o que a gente percebe, primeiro, gamificação é um termo extremamente novo, né? O primeiro periódico, o primeiro livro que a gente encontrou a respeito disso, a primeira publicação com esse termo que a gente encontrou é de 2010. Tem pouca coisa no Brasil, é claro que a gamificação vem um pouquinho antes disso, mas ela não tem 10 anos ainda. É colocada como um dos tópicos aí para estar trabalhando tanto na área educacional, como na área de empreendedorismo, como na parte corporativa, enfim, certo? Mas ela é vamos colocar, um fenômeno bem novo, se a gente for pensar em outros fenômenos. Então ela não tem aí 10 anos. Bom, o que esses autores trazem sobre o que é gamificação? O que eles colocam aí como conceito do que é gamificação? A gamificação é o ato de você pensar e agir como se estivesse dentro de um jogo, só que num contexto fora de um jogo, numa ação fora de um jogo. Tá? E esse pensar como num jogo, em uma área fora de um jogo, num contexto fora do jogo, ele é utilizado para a resolução de problemas. Então, assim, basicamente, todos os autores que a gente encontra falando a respeito de gamificação, eles trazem uma definição muito próxima a isso. Essa resolução de problemas, ela está ligada tanto no aspecto da aprendizagem e relacionamento com o conhecimento, relacionamento com questões emocionais, sociais, de uma série, de forma geral. E ela, de alguma forma, ela traz motivação para o indivíduo, quando o indivíduo ele tem que lidar com uma tarefa muitas vezes chata, muitas vezes enfadonha, tá? E ela também direciona a ação, ela ajuda a direcionar a ação. Então, dois termos que são bem comuns dentro dos estudos de gamificação é o termo motivação, é o conceito de motivação, que a gente vai ver isso, né, com um pouquinho mais de calma um pouco mais para frente, e também o engajamento. O que a gente entende como pensar em agir como jogos, eles têm como base tanto as mecânicas dinâmicas e estética do jogo, certo? Então, assim, ele parte de algumas mecânicas de jogo, mas também de alguns outros elementos que os jogos vêm se apropriando, uma narrativa, por exemplo. Tá? Então, esse seria um conceito bem inicial do que é a gamificação, é um conceito comum entre os autores que a gente vem pesquisando, entre os autores que a gente vem dialogando, certo? Então seria isso daí. Refletindo a respeito desses conceitos, é claro que não é só isso, mas refletindo a respeito do potencial de gamificação, a gente buscou desenvolver um conceito nosso a respeito de gamificação que tenta abranger de forma geral o potencial desse fenômeno. Tá? Gamificação para a gente
ela... Deixa eu colocar aqui uma colinha porque fica mais fácil de ler sem precisar olhar para a tela aqui atrás de mim. Então, assim, o que a gente entende como gamificação? Gamificação é um sistema utilizado para resolução de problemas, né, como vários autores colocam, através da elevação e manutenção dos níveis de engajamento. E isso se dá por meio de estímulos à motivação intrínseca do indivíduo. Essa é a primeira parte. Tem uma segunda parte ali, mas vamos analisar um pouquinho esse primeiro conceito do que é gamificação. Então, assim, gamificação, por ser um sistema, por que gamificação é um sistema? O conceito de sistema, de forma bem simplificada, ele diz respeito ao conjunto de elementos, né, que têm propriedades próprias, que têm objetivos próprios, mas que eles trabalham entre si para um objetivo em comum. Então, eles cooperam entre si para um objetivo em comum. Isso é um conceito bem simplório do que é um sistema. Se gamificação, de certa forma, é um sistema, e esse sistema é esse conjunto de elementos que são específicos, que têm características próprias, mas que trabalham em conjunto para um objetivo em comum, então a gamificação já começa a ser um pouquinho mais complexa do que simplesmente você, sei lá, vou citar um exemplo bem banal, mas simplesmente você pegar uma tarefa e botar um sistema de pontos. Então existe uma complexidade maior do que simplesmente você trabalhar com algumas mecânicas de jogos e achar que implementar algumas mecânicas de jogos dentro de uma estratégia, isso por si só já está gamificando alguma coisa, né, se a gente pensar nesse sentido. Bom, então, sendo um sistema, ela utiliza o quê? Ela é utilizada para a resolução de problemas, como a gente já colocou. Essa resolução de problemas, esses problemas eles estão sempre ligados a ou um processo de aprendizagem, ou ao engajamento, ou a motivação para uma ação, seja na área corporativa, seja para você se engajar com uma marca, enfim, a gente vê muito a gamificação sendo aplicada no processo de aprendizagem formal e também sendo aplicada no meio corporativo. A gente entende que esse processo de aprendizagem é um processo inerente da gamificação, né, e ele não é aplicado, ou não deve ser só aplicado dentro da aprendizagem formal, mas também na aprendizagem num conceito amplo. Bom, então esse sistema que é utilizado para a resolução de problema, ele se utiliza, ele faz isso através da elevação ou manutenção dos níveis de engajamento. Então, assim, ele tem por definição, ele tem por função engajar o indivíduo. A gente vai ver depois rapidamente, assim, também um conceito simples, mas o que é esse engajamento, certo? Então ele consegue ele faz esse sistema, ele ajuda a resolver um problema investindo o quê? No engajamento do indivíduo. Esse engajamento ele se dá através da elevação, né, também, ou manutenção dos níveis de motivação intrínseca do indivíduo. O que é essa motivação intrínseca? Isso a gente também vai ver com mais calma em algum momento mais para frente, mas a motivação intrínseca é aquele tipo de motivação que parte do indivíduo, que parte de dentro do indivíduo. A gente vai ver isso depois, que elementos de jogos que acabam cooperando com a gamificação, ou que a gente consegue estar implementando na gamificação, dizem respeito à participação voluntária no sistema. Essa participação voluntária nada mais é do que esse engajamento, né? Esse tempo que você passa imerso em um determinado ambiente, enfim, para tentar explorar ele. Então, existe um engajamento que se dá com base para uma resolução de problema dentro de um sistema, dentro de um elemento que é um pouco mais complexo, certo? Isso se dá através dessa elevação da motivação do indivíduo, mas é uma motivação que parte do indivíduo. Então esse sistema tem que estimular essa motivação interna do indivíduo para que daí sim ele possa se engajar no sistema. Ok? Então essa é a primeira parte do conceito. É claro que o que a gente está falando aqui parece até ser um pouco abstrato, se tratando de um conceito, tá? Então a ideia é justamente desses encontros que a gente vai ter aí aqui pela página do Facebook da Pimenta Cultural nas próximas semanas, é justamente tentar deixar esses conceitos um pouco mais fáceis de serem digeridos. A segunda parte do nosso conceito é que ele faz esse tipo ele promove esse tipo de engajamento por meio da motivação através do quê? Através da construção de cenários lúdicos, por onde se dá a simulação e a exploração de fenômenos com objetivos extrínsecos, apoiados em elementos utilizados em jogos. Aí agora apareceu os jogos aqui no nosso conceito. Então vamos lá, o que são esses cenários lúdicos? Esse cenário,
pensando, vamos pensar o seguinte, se a gente está falando de experiência, certo? Uma experiência que de alguma maneira auxilia o indivíduo no engajamento e motiva o indivíduo. Então a ideia é que num processo de gamificação, numa estratégia de gamificação, num sistema que utilize a gamificação, é que você tenha um cenário, você construa um cenário. Esse cenário ele entra daí por meio da construção da narrativa, a gente também vai falar um pouquinho mais para frente disso, de algumas possibilidades que as narrativas trazem para a construção desse cenário. Mas esse cenário é um cenário lúdico, tanto que existem alguns teóricos até que associam o conceito de ludificação com o conceito de gamificação. Existe alguns autores que acabam associando esses conceitos. Mas o que é o cenário lúdico, então? É um cenário onde o indivíduo consiga, através de um processo de imersão, explorar esse ambiente, certo? De uma maneira que ele se sinta confortável e seguro. Porque se sentindo confortável e seguro, ele consegue explorar esse ambiente de uma maneira extremamente significativa para ele, dentro desse processo de vivência numa nova realidade. E é nesse cenário então que ele vai explorar e simular alguns fenômenos. Que fenômeno? O que a gente entende como fenômeno? Qualquer coisa que pode ser entendida, qualquer coisa que pode ser pesquisada é um fenômeno. Qualquer coisa que a ciência pode se debruçar por cima é um fenômeno. Então, tendo essa palavra ou esse conceito dentro do nosso conceito, a gente entende então que esse cenário, esse cenário que faz parte da gamificação, ele pode abranger, ele pode acabar trazendo uma série de disciplinas, uma série de estratégias, uma série de pensamentos, enfim, certo? Ele consegue abraçar quase que de uma forma geral qualquer coisa que você queira colocar. Pelo menos isso que a gente tem como ideia até esse momento que a gente vem estudando, que a gente vem pesquisando, que a gente vem tentando não só desmistificar o que é gamificação, mas também ajudando a construir o que é esse fenômeno da gamificação. Esses fenômenos que são explorados dentro desse cenário lúdico, que é explorado dentro da gamificação, eles têm objetivos extrínsecos, ou seja, objetivos externos. O que é isso? A gente vai falar depois também um pouco mais para frente a respeito, comparar um pouquinho o que é um jogo sério, um jogo de entretenimento, vai só ter um bate-papo, um jogo sério, um jogo de entretenimento, o que é gamificação. A gente percebe que um jogo de entretenimento, por exemplo, ele tem um objetivo dentro dele mesmo, enquanto que um jogo sério e uma estratégia de gamificação eles têm objetivos externos a eles. Então esse objetivo externo é sempre esse objetivo por onde esse sistema acaba vindo mediar a relação do indivíduo com essa coisa. Então, por exemplo, se é um engajamento com uma marca, por exemplo, uma determinada marca cria um sistema de gamificação para que o indivíduo se relacione melhor com a marca, então o objetivo é o relacionamento com a marca. O objetivo não é aquilo que vai estar acontecendo dentro do sistema. É claro que precisa ter um objetivo dentro do sistema também. Isso a gente vai ver em um dos nossos últimos encontros. A gente montou um esquema, não chega a ser um modelo, mas um esquema, onde daí sim a gente vai ver que existem uma série de objetivos e em cada parte desse sistema ele tem objetivos específicos que um objetivo leva a outro objetivo, certo? Mas isso a gente vai ver um pouquinho para frente com um pouco mais de calma e até um pouco mais, uma forma mais didática, não tão conceitual. Esse cenário lúdico, então, que de alguma maneira faz com que o indivíduo consiga explorar esse fenômeno que tem um objetivo fora daquele ambiente, aí sim, para a construção desse cenário eu me debruço em elementos que são criados dentro dos jogos, que vieram dos jogos, e também em elementos que são apoiados pelo que os jogos acabaram tomando para si. Como eu falei, o uso da narrativa e alguns outros elementos que a gente vai ver também um pouco mais para frente. Tá ok? Então, basicamente, em cima dessa leitura que a gente fez, das pesquisas que a gente fez, que acabou gerando esse livro, a gente tem esse conceito que acabou criando, que não é um conceito simples, é um conceito complexo, ele tem níveis aí de entendimento, certo? Que a gente daí vai estar explorando para frente. Vamos lá, vamos ver um pouquinho mais. O que é esse tal de... eu não sei se dá para ver aqui, depois eu até vou ver se está funcionando essa minha tela atrás de mim aqui. Mas o que é o engajamento? Tá? Só para a gente entender um pouquinho. A gente vai falar em um encontro mais para frente o que é motivação, mas o que é o engajamento só para a gente ter um pouquinho de noção do que a gente está falando. Assim, de forma muito simplificada, o que a gente entende como engajamento é aquele período de tempo em que o indivíduo
ele, por vontade própria, ele acaba fazendo conexões com algum sistema ou com alguma pessoa, certo? Mas ele acaba desenvolvendo conexões do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional e muitas vezes do ponto de vista social com alguma coisa. Então, durante essa conexão, que é uma conexão espontânea, uma comunicação que parte do próprio indivíduo, né, onde ele faz essas relações cognitivas, emocionais e sociais com algum artefato, com, né, um agente humano, com um agente não humano, enfim, esse tipo de conexão é o que a gente chama de engajamento. Quanto maior e mais profundo for esse tipo de conexão, mais forte é o engajamento. Quanto menor, lógico que mais superficial é o engajamento. Ou às vezes, se não tem engajamento. Só relembrando, dentro de uma estratégia de gamificação, o engajamento é algo essencial. Então, de certa maneira, uma estratégia de gamificação faz com que o indivíduo tenha uma relação, um tempo de conexão cognitiva, emocional e social com um objeto. E voltando ao conceito de gamificação, esse objeto ele tem um objetivo fora dele mesmo. Tá? De forma muito simplificada, esse é o conceito de engajamento. É claro que tem outros autores que trazem outros conceitos, mas, de novo, eles acabam abarcando de forma muito básica isso que a gente acabou de tratar agora. Bom, o que é então, né, quais são as bases dessa gamificação, dessa estratégia, desse sistema que a gente acabou colocando aqui? A gente entende que a gamificação, a base do que é a gamificação, ela é formada por 5 tópicos. A gente vai falar um pouquinho dos 5 tópicos hoje, mas a gente depois nos próximos encontros vai adentrar um pouquinho mais eles, né, vai se aprofundar um pouquinho mais em cada um desses tópicos. Então, a primeira coisa, o que a gente entende como um fator muito importante para a gamificação, e um fator que está muito ligado com a gamificação, é o processo de aprendizagem. De novo, não necessariamente aquele processo de aprendizagem formal, sistemático, que as pessoas aprendem, por exemplo, numa escola, numa instituição de ensino. É claro que a gamificação pode ser aplicada para isso. E a gente vê uma série de metodologias ativas que aplicam e têm sucesso com isso. Mas a gente entende nesse conceito de aprendizagem um pouquinho mais amplo, que é aquela aprendizagem que você tem do mundo, aquela aprendizagem que você tem no dia a dia, aquela relação que você tem com o conhecimento. De você adquirir o conhecimento, de você se relacionar com o conhecimento, de você gerar conhecimento. Então, a aprendizagem para a gamificação a gente entende como isso. O que a aprendizagem ajuda na gamificação? Primeiro que ela ajuda que o indivíduo saia de uma rotina. O que a gamificação auxilia nessa aprendizagem, nessa relação com o conhecimento no dia a dia? Primeiro que o indivíduo saia de uma rotina muitas vezes enfadonha, ou muitas vezes desgastada, ou às vezes uma rotina que não é tão interessante assim. Saindo dessa rotina, ele vai fazer o quê? Que eu consiga trabalhar ou explorar um determinado conteúdo, pode ser esse conteúdo, um conteúdo de domínio didático mesmo, ligado a um processo de ensino, pode ser esse conteúdo, de novo, uma relação com uma marca, pode ser uma relação com o produto, pode ser relação com uma empresa, pode ser relação dentro de um determinado processo, enfim, não existe um conteúdo, existe um objetivo, né, e passos de um conteúdo em que o indivíduo tem que se relacionar, existe um conhecimento aplicado em que o indivíduo tem que se relacionar. Então, esse sair da rotina, esse induzir um determinado comportamento, ele acaba auxiliando nesse processo de relação com o conhecimento de alguma forma, de alguma maneira. Tá? Então, de novo, dentro desse processo de aprendizagem, ele auxilia nesse ponto. De novo, a gente vai estar abordando isso um pouquinho mais para frente, no próximo encontro, com uma maior profundidade. O segundo aspecto que a gente entende, né, o segundo elemento que forma a base do que é a gamificação, e a gente entende que é importante para quando se vai construir um sistema gamificado, você vai estudar um sistema gamificado, enfim, ou montar uma estratégia de gamificação. Essa relação da motivação e relação do engajamento. Então a gente precisa entender que existe na motivação uma relação entre uma motivação interna ao indivíduo e a relação entre uma motivação externa ao indivíduo. Uma motivação intrínseca e uma motivação extrínseca. Essa relação entre motivações e saber como explorar cada uma dessas motivações
é que vai fazer com que esse meu processo de engajamento possa ser primeiro, que exista um processo de engajamento, né, o primeiro tópico, e o segundo, que esse processo possa ser um processo mais duradouro. Né, a gente sabe que uma motivação intrínseca, muitas vezes ela consegue manter esse indivíduo engajado por mais tempo e até mesmo fazer com que o indivíduo tenha um contato muito maior do que uma motivação extrínseca. Né, a motivação extrínseca a gente vai ver depois, é muito mais fácil de se programar uma motivação extrínseca, é muito mais fácil de entender essa motivação intrínseca, é muito mais fácil de sugerir elementos que levam a uma motivação extrínseca, mas ao mesmo tempo ela é um tipo de motivação muito pouco duradoura. E muitas vezes até ela pode minar uma motivação intrínseca. Já a motivação intrínseca, a motivação interna, ele é muito mais difícil de alcançar, muito mais difícil de entender, muito mais difícil, quer dizer, eu tenho que entender muito bem o meu público para fazer isso, mas por outro lado ela é muito mais duradoura e ela tem um potencial de engajar o indivíduo de uma forma maior. Dentro da literatura que a gente vem pesquisando, dentro dos testes que a gente vem pesquisando, a gente percebe que algumas mecânicas aplicadas nos jogos, elas favorecem tanto uma motivação contra a outra, quanto a outra motivação. E aí é que entram algumas estratégias, alguns elementos que a gente pode estar explorando dentro de um sistema gamificado. Tá? De novo, a gente não, hoje a proposta não vai estar abordando isso, mas dentro de um próximo encontro aí a gente vai estar abordando com certeza. Terceiro tópico, né, que acaba formando, que acaba nos auxiliando para a gente entender o que é essa base da gamificação. Esse pensar como um jogo, tá? Então daí agora entra, lógico que entra o jogo. Esse pensar como um jogo, ele está baseado na construção de um sistema de metas, um sistema de regras e um sistema de feedback para se gerar uma motivação, uma participação voluntária, certo? E é claro que existem também outros elementos, como explorar fantasia, explorar curiosidade, explorar missões, explorar alguns elementos, algumas mecânicas e dinâmicas de jogos que acabam nos auxiliando. Mas, a priori, assim, em princípio, a gente entende que ao se estabelecer um sistema de objetivos, né, objetivos com níveis crescentes de habilidade, né, objetivos particionados, com uma meta clara, objetivos claros, com uma meta clara, para onde o indivíduo tem que caminhar, onde ele possa construir um caminho dele para chegar até lá. Com regras muito bem estabelecidas, regras tanto na construção do sistema, na construção da narrativa, na aprendizagem do conteúdo, na forma de lidar com o elemento, ou seja, ter metas claras, regras fáceis de aprender, fáceis de estar sendo executada, e um sistema de feedback eficiente para que o indivíduo consiga navegar, que ele não se perca nesse sistema, nesse ambiente, a gente entende, com base em alguns autores, que isso vai gerar essa participação voluntária do indivíduo, essa vontade de querer participar. Né? E essa vontade, é lógico, é o que leva ao engajamento, que é o que vai motivar e assim por diante. Tá? Então, esse pensamento de jogos que está fundamentado, né, que faz parte de uma das 5 bases do que a gente entende que é gamificação, ele diz respeito então, a entender como se constrói um jogo, né, e utilizar esse mesmo mecanismo. Né? Claro, de novo, só repetindo, esses elementos de construção de jogo necessariamente não são elementos criados dentro dos jogos, mas também alguns apropriados para os jogos. Aí a gente entra nas mecânicas dos jogos, propriamente dito. Tá? Então, mecânicas, dinâmicas e estética dos jogos. Então, a mecânica em si, ela é o que orienta as ações do indivíduo dentro de um jogo, né? No nosso caso aqui dentro do sistema, esse sistema gamificado. A dinâmica é a relação desse indivíduo com esses elementos que orientam as ações, e a estética seria o conjunto dessas relações, né? Seria a experiência de forma geral, de forma ampla. Então a gente entende estética nesse sentido como a experiência. É claro que existem elementos visuais, auditivos, visuais, ou seja, elementos sensoriais que vão estar traduzindo essas dinâmicas, certo? Mas de certa maneira a gente entende essa estética como experiência. A gente também vai explorar isso um pouquinho mais para frente, vai tentar trazer alguns exemplos, vai tentar criar alguns exemplos. De novo, vocês tendo questões ou, enfim, cenários para a gente estar podendo pensar em montar isso, vocês podem estar postando aqui junto com o vídeo aqui na Pimenta Cultural, que a gente posso vir trazendo isso nas nossas conversas. E o último elemento, que diz respeito ao quinto elemento,
que diz respeito a essa construção desse cenário lúdico, né, que estava lá no conceito de gamificação, é a narrativa. Né? É a construção desse ambiente por onde, de alguma maneira, o indivíduo vai conseguir estar tendo contato com a história. Por que narrativa? Por que um sistema narrativo? Claro que a narrativa também tem vários níveis, tem várias formas de estar se construindo uma narrativa. Né? Existe um grau de ludicidade na narrativa, algumas até um pouco mais lúdicas do que outras. Enfim, todas essas podem, dependendo do sistema, dependendo para que você do produto que você está criando, para quem você está criando, você pode estar explorando. Para a gente um detalhe quanto à narrativa, que a gente também vai estar explorando mais para frente. Existe uma relação entre você ver uma história e você viver uma história. Quando você vê uma história, é lógico que existe um processo de imersão, existe um processo de catarse, existe um processo onde você consegue explorar e vivenciar uma nova experiência. Só que quando você vive essa história, essa experiência é potencializada. Então é muito mais significativo eu conseguir, através de uma narrativa, fazer com que o indivíduo vivencie uma história do que fazer com que ele simplesmente viva uma história. De novo, vivenciando ele consegue explorar muito mais o ambiente. É claro que existem algumas formas de tratar a narrativa e alguns conceitos, alguns elementos que os próprios avanços das novas mídias, das novas tecnologias nos auxiliam dentro do processo de imersão, dentro dessa narrativa, para que ela tenha um potencial de fazer o indivíduo viver uma história do que simplesmente ver uma história. Mas isso a gente vai estar discutindo também com um pouco mais de calma e um pouco mais objetivo num próximo encontro. Ok, pessoal? Bom, assim, a ideia de hoje, desse nosso primeiro encontro oficial aqui pelo canal da Pimenta Cultural, era trazer essa parte conceitual, essa parte inicial conceitual. Como eu comentei antes, a gente entende que talvez fique mais fácil da gente estar discutindo a respeito do que é gamificação, né? Assim, a gente conseguindo ter tempo de digerir alguns conceitos, ter tempo de conversar um pouco, ter tempo de trocar ideia e usar esse canal como mediador para essa conversa, para a gente entender um pouco mais o que é gamificação, para a gente ajudar a construir esse fenômeno, para a gente ajudar a aplicar, para a gente ajudar, enfim, alguns processos aí, tanto na área corporativa quanto na área de aprendizagem, com o que é gamificação. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse nosso primeiro encontro, então. Convido já todos para a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, 8 horas da noite, a gente continuar esse bate-papo. Tá? Na próxima segunda-feira eu quero relacionar um pouquinho, tirar algumas dúvidas do que é um jogo sério, do que é gamificação, o que é um jogo também, mas basicamente tentar entender essa relação entre essas essas formas de pensar o jogo, tentar desmistificar alguns elementos, tentar também ver o que a gente percebe muito são algumas aplicações equivocadas da gamificação, onde se constrói muito mais um jogo sério do que um sistema gamificado e se chama de gamificação. Então, basicamente, no próximo encontro aí, a gente vai buscar abordar esses conceitos, para daí sim começar a esmiuçar, começar a focar cada um desses 5 tópicos que formam a base do que é gamificação, certo? Para daí poder chegar pelo menos numa ideia geral, num gráfico geral de como se constrói um sistema gamificado e daí, a partir daí, enfim, continuar nossas pesquisas aí, continuar nosso bate-papo. Tá ok, pessoal? Boa noite para vocês, boa semana, espero que tenham gostado. Até mais, até breve.